Olá, meu nome é Sérgio Altenfelder e serei o professor de raciocínio lógico matemático para o concurso do IGP Santa Catarina, concurso que será feito pela banca FEPESE. Como este curso irá acontecer? Eu vou separar todos os temas do edital para vocês e antes de executar as questões, eu farei um resumo. Então, eu vou fazer um resumo daquele tema e nós iremos fazer exercícios daquele tema proposto. Você terá que fazer uma autocrítica sobre o seu conhecimento. Como o propósito dessa turma é revisar a matéria fazendo exercícios, aqui vai uma dica boa para você. Se a revisão for suficiente para você, significa que você está bem naquele tema. Se a revisão não for suficiente para você, significa que você tem que ir atrás daquele tema. Tá certo? Então essa é a primeira dica que eu dou para você. Segunda dica. Quando for fazer os exercícios, antes de fazer os exercícios, pause a aula e tenta resolver eles antes de mim. Mas primeiro, assista o resuminho que eu vou trabalhar com vocês. Vamos então iniciar nossa brincadeira com vocês? Nosso primeiro tema é estruturas lógicas. Dentro de estruturas lógicas, o que a FEPESE mais cobra são as equivalências e negações lógicas. São aquelas questões onde ele dá uma frase e pede a equivalente lógica, ou ele pede a negação lógica de uma determinada frase. Tá certo? Isso é o que mais cai. Mas nada impede de cair para vocês valoração das proposições compostas. Nada impede de cair para vocês tautologia, tá certo? Mas o grosso que mais cai nas provas da FEPESE são as equivalências e negações lógicas. Vamos então trabalhar um resumo do que você precisa para poder se dar bem com essa matéria? Vem comigo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é os símbolos dos conectivos. Esse conectivo aqui é o E, esse conectivo é o OU, esse aqui é o OU, esse aqui é o C, então, e esse aqui é o C e somente C. C e somente C. O que mais que eu preciso saber aqui dentro de estruturas lógicas, né? Eu preciso saber as regras dos conectivos. E aí você tem que saber a regra do OU. Falso, deixa tudo falso. A regra do OU. Verdadeiro, deixa tudo verdadeiro. A regra do ou, só pode ser verdadeiro. A regra do então. Vera Fischer é falsa. A regra do se e somente se. Os dois lados têm que ser iguais. Nossa, Sérgio, não faço nem ideia do que é isso. Então trate de estudar estruturas lógicas. Porque nas provas da FEPESE costumam cair bastante questões sobre equivalências e negações lógicas. Vocês vão encontrar várias questões do ano de 2022.
tem questões do ano 2021, 2020, tem bastante questão desse tema. Só que eu coloquei questões de 2022. Os temas que você encontrar questões de outros anos é porque aquele tema cai pouco nas provas da FEPESE. E aí, como cai pouco, eu peguei provas de outros anos. Então, quando vocês pegarem temas que têm questões de anos anteriores a 2022, significa que aquele tema não cai muito nas provas da FEPESE. Aqueles temas que você encontrará várias questões de 2022 e quase nenhuma de outros anos, é porque tem questões suficientes para a gente poder trabalhar o nosso resumo. Fiquem ligados sobre isso. Então, se eu não souber essas regras dos conectivos, eu não consigo montar tabela verdade e não consigo descobrir se aquela frase é tautológica ou não. Item que está no edital de vocês. Só que, digamos que o grosso de estruturas lógicas são as equivalências e negações lógicas, que a gente vai revisar agora aqui com vocês. Vem comigo. Então, eu tenho que lembrar estas regrinhas aqui para acertar as questões de equivalências lógicas. Então, virando, então. A regra é inverte e nega. A outra regra que eu tenho que memorizar é o então virando ou, que é o que a gente chama de regra do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. Nós temos a negação do E, que é a distributiva, com inversão do conectivo. Nós temos a negação do ou, que também é a distributiva com inversão do conectivo. E a negação do então, que é a regra do amante. Qual que é a regra do amante? Mantém a primeira e nega a segunda. Então tá aí para vocês. Esse é o resumo de estruturas lógicas. Lembrando, se esse resumo foi suficiente para você, você tá legal com esse tema. Se esse resumo você ficou perdido, nossa, mas que é isso? Regra do amante, que é isso? Negação do então, distributivo. Se você ficou perdido com isso é porque você não tem teoria sobre esse assunto suficiente para você poder fazer exercícios. Então, vai atrás da teoria, porque o resumo, se foi insatisfatório, é porque ele não é suficiente, você não está legal com aquele tema. Então, é assim que você tem que fazer sua autocrítica sobre essa turma que você está trabalhando comigo. O conteúdo de raciocínio lógico-matemático é muito grande. É praticamente quase tudo que você viu no colégio. Praticamente quase tudo. Faltou alguns temas só para ser tudo que você viu no colégio. Então, muita atenção com esses detalhezinhos técnicos. Se o resumo foi suficiente para você, então agora é a hora de você praticar, é colocar em prática todas as questões que eu separei aqui para vocês. Vamos então trabalhar os exercícios agora com vocês, aplicando todo esse resumo que a gente trabalhou aqui? Vamos lá? Vem comigo então. Questão 1, da Banca FEPESE do ano de 2022. João não é genial ou Rafael é magro?
eu quero uma frase equivalente a esta frase. Gente, o ou só pode virar um único conectivo, o então. E a regra que eu vou usar é a regra do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. Vamos ver se tem esta frase aqui. Se João é genial, então Rafael é magro. Tem, ó, a alternativa correta, letra A. Segunda questão aqui para vocês. Outra questão da banca FEPESE, hein? E do ano de 2022. Eu quero uma afirmação equivalente a: se Maria é adorável, então João é avarento ou Antônio não é bonito. Eu quero uma equivalente a essa frase. Vamos usar o então virando então, porque eu estou olhando que todas as sentenças aqui estão usando se então. E aqui vai uma dica legal, tá? O então, ele pode virar então, e o então pode virar ou. Quando que eu sei quando que o então vira então e quando que o então vira ou? Olhando as alternativas. Como todas as alternativas estão então virando então eu vou usar a propriedade do então virando então. Se alguma delas tivesse o ou e outras tivesse o então, eu ia usar as duas propriedades e iria ver depois qual é a que se encaixa nas alternativas. É sempre assim que você tira essa dúvida, tá? Então, continuando aqui a nossa brincadeira. Vamos usar aí a regra do então virando então. Inverte e nega. Então, eu tenho que inverter. A primeira frase vira a última e nega. E a primeira vira a última e nega. Aqui dá para usar a negação do ou, né, gente? Distributiva com inversão do conectivo. Distributiva com inversão do conectivo. Então, eu tenho que procurar esta frase. Se João não é avarento e Antônio é bonito, então Maria não é adorável. A alternativa correta, B de bola. Outra questão do ano de 2022, hein, gente? E aqui eu tenho que tomar cuidado, tá certo? Que é aquele papo de condição necessária, condição suficiente. Toda vez que eu trabalhar com uma frase com conectivo então, a primeira frase é chamada de condição suficiente e a segunda frase é chamada de condição necessária. Tá? Então eu tenho ali Janaína pesca, então Luiz não viaja. Então eu posso procurar esta frase aqui. Janaína pesca é condição suficiente para Luiz não viajar. Vamos ver se tem essa frase. Janaína pesca é condição suficiente. Já está errado. Janaína pesca é condição é suficiente. Opa, aqui está. Janaína pescar é condição para Luiz não viajar. Dançou. E a outra frase é Luiz não viaja é condição necessária para Janaína pescar. Esta frase não tem. Calma que não acabou. Por quê? Porque esta frase aqui é equivalente a essa. Inverte e nega. E aí, quando você inverte e nega, você terá Luiz pescar é condição suficiente para Janaína não
pescar. Não tem esta frase. Então agora vamos para a última. Janaína não pescar é condição necessária para Luiz. Luiz pescar não, Luiz viajar, né, gente? É Luiz viajar. Então, Janaína não pescar é condição, Janaína não pescar é condição necessária para Luiz viajar. Achei a alternativa correta dessa questão. Tá bom? Uma questão bem chata de se fazer essa daqui, tá? Bem chata mesmo. E vamos continuar nossa brincadeira aqui. Questão 4. Assinale a alternativa que representa a sentença equivalente a Luísa é rica e Raquel não é zangada, então Alcides é coerente ou Paulo não é curioso. Olhando as alternativas, dá para perceber que o então está virando então. E a regra é inverte e nega. Então a última frase vira a primeira e nega. E a primeira frase vira a última e nega. Aplicando a distributiva, não há EP, então não L ou R. Distributiva com inversão do conectivo. Então se Alcides não é coerente e Alcides não é coerente e Paulo é curioso, opa, aqui deu certo, aqui também deu certo, aqui já dançou. Então, Raquel é zangada ou Luísa não é rica. Já achei a alternativa correta, letra C. Reparem que nós já fizemos 4 questões de provas da FEPESE do ano de 2022, hein? Cai bastante as equivalências e negações lógicas. Questão 5, outra questão aqui, hein? Se Joaquim não é otimista ou Ana é rude. Gente, o ou só pode virar um único conectivo. Então, vamos usar a regra do Neymar. Nega a primeira e mantém a segunda. Vamos ver se tem essa frase. Se Joaquim é otimista, então Ana é rude. Achei. B de bola. Sexta questão. Aquele que é tautologia, hein? Tautologia é você montar uma tabela verdade e ela tem que dar tudo verdadeiro. Então, a primeira frase, letra A. João é rico ou Emília é pobre. Se eu montar esta tabela verdade aqui, eu vou ter V com V, V com F, F com V e F com F. E o resultado disso no ou é um verdadeiro, deixa tudo verdadeiro. Repara que aqui não tem verdadeiro, por isso que ficou falso. Então a letra A é uma contingência, não é o que eu procuro. B de bola, João é magro e não é magro. Verdadeiro, falso, negação de J, falso, verdadeiro. No E, um falso deixa tudo falso. A letra B é uma contradição. Contingência é quando mistura verdadeiro com falso. Contradição é quando tudo é falso. Letra C. João é magro ou João não é magro. Verdadeiro, falso, negação de J, falso ou verdadeiro.
No ou, a regra é um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Achei a tautologia. Letra C. Questão 7. Ele quer uma equivalente a João é ágil ou Laura é calma, então Maria não é observadora e Camilo é pacato. Olhando as alternativas, percebe que ele está querendo ser então. E a regra do ser então é inverte e nega. Inverte e nega. Aplicando a distributiva M ou negação de P, aplicando a distributiva não J e não L. Então vamos procurar. Maria é observadora ou Camilo não é pacato? Maria é observadora ou Camilo não é pacato? Ó, já matei, é a letra C. João não é ágil e Laura aqui. João não é ágil e Laura não é calma. Gente, é a letra C mesmo, a questão 7. Pronto. Acabamos o nosso primeiro tema aí com vocês, tá? Vocês viram que no ano de 2022 tem bastante questão desse tema. Se vocês filtrarem ano 2021, 2019, 2016, vocês vão encontrar mais questões sobre equivalências e negações lógicas. Tautologia cai muito pouco, uma questão só no ano de 2022. Se não me falha a memória, no meu filtro de 2021 eu não encontrei uma questão sequer de tautologia. Então, de estruturas lógicas, o que mais cai é esse papo de equivalências e negações lógicas, que são aquelas regrinhas que você precisa decorar. Tá bom? Vamos então agora trabalhar com vocês lógica de argumentação. O grande segredo da lógica de argumentação é você descobrir qual é a conclusão verdadeira de uma historinha. Então vai ter uma historinha e você tem que procurar nas alternativas qual é a conclusão que é verdadeira daquela historinha. Só que para você poder fazer isso, você tem que saber as regras dos conectivos de cor e salteado. E eu já revisei estas regras com você. Vamos lá então? Eu vou falar e vamos ver se você lembra das regras. Regra do E. Muito bem. Um falso deixa tudo falso. Regra do OU. Um verdadeiro deixa tudo verdadeiro. Regra do ou. Só uma pode ser verdadeira. Só uma. Regra do então. Vera Fischer é falsa. E a regra do ser e somente ser? Os dois lados têm que ser iguais. Se você não souber essas regras, você não vai conseguir administrar o que é verdadeiro, o que é falso, por que ali dá verdadeiro, por que ali dá falso. Então é muito importante que você saiba as regras dos conectivos, senão essa matéria também vai para o ralo. Vamos fazer questões? Lembrando sempre que se o resumo foi satisfatório, tenta fazer as questões na minha frente, pausa a aula, tenta resolver antes. Se o resumo for insatisfatório, procura então teoria sobre lógica de argumentação. Vai estudar esse ponto aqui. Vamos então resolver essas questões com vocês? Vamos lá? Vem comigo. Então, esta frase é verdadeira, esta frase é verdadeira, esta frase é verdadeira. Então, não jogo futebol é uma frase verdadeira. Então, jogo futebol é uma frase falsa. Para o item 2 ser verdadeiro, não pedalo tem que ser uma frase verdadeira. Se não pedalo é uma frase verdadeira, pedalo é uma frase falsa. No então, Vera Fischer é falsa. Então, isso daqui tem que ser falso. Então, se não corro e não ando
é uma frase falsa, a negação desta frase vai ser uma frase verdadeira. Então é corro ou ando. É isso que eu tenho que procurar nas alternativas. Corro ou ando, B de bola. Matamos aí a questão de número 1. FEPESE ano 2022, hein, gente? Questão 2, ano de 2020. Deixa eu dar uma pausa aqui com vocês, para cá. Não encontrei mais questões de 2022 sobre lógica de argumentação. Eu só fui encontrar questões sobre lógica de argumentação em anos anteriores. Então, por isso que aqui eu coloquei questões de outros anos. Então, significa que esse tema não é um tema frequente nas provas da FEPESE. Vamos fazer questões de outros anos aqui com vocês? Vem comigo. Se Gisele não é persistente e José é ousado, então Tiago é trapaceiro. Se Tiago é trapaceiro, então Beatriz não é bonita. Só que a Beatriz é bonita. Vamos ver então qual é a conclusão dessa historinha? Essa frase é verdadeira, essa é verdadeira, essa é verdadeira. Então B é verdadeiro. Se B é verdadeiro, negação de B é falso. Para essa frase toda ser verdadeira, o T tem que ser falso, né? O T não pode ser verdadeiro senão da Vera Fischer. E Vera Fischer é falsa. Uma vez descobri que T é uma frase falsa, isso tudo aqui tem que ser falso. Então, se negação de G e J é falso, a negação de G e J é uma frase verdadeira. E isso aqui fica G ou não J. Como que eu leio isso? Gisele é persistente ou José não é trapaceiro, não é ousado. Letra E. Questão 3 com vocês. Ano de 2020. Rafael é alto e Antônio não é pessimista. Então, Joana é produtiva. Se Joana é produtiva, então Marta é trabalhadora. Marta não é trabalhadora. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se não M é verdadeiro, gente, M fica falso. Para essa frase toda ser verdadeira, J tem que ser falso. J é falso, então isso tudo tem que ser falso. R e negação de A é uma frase falsa. Então, a negação de R e A é uma frase verdadeira. Então, tem que ler negação de R ou A. Vamos procurar esta frase? Rafael não é alto ou Antônio é pessimista. B de bola aí pra gente. E vamos para a quarta questão aí com vocês. Se João é alto, então Maria é cordial. Se Mônica não é calma, então Maria não é cordial. Mônica é calma, então Alfredo não é honesto. Bom, para fazer essa questão, existe um truque de resolução. E esse truque de resolução eu só posso usar quando tiver tudo então. Toda vez que você tiver um monte de então nesse tipo de questão, você pode usar esse truque que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Comigo. Eu vou trabalhar a equivalência lógica desta frase aqui. Inverte e nega. Então, eu vou ter J, então M,
M, então C, C, então negação de A. Você corta essa diagonal, não é a outra, tá? É só essa diagonal que você pode cortar, tá certo? E por que eu apliquei somente aqui essa propriedade? Para poder cortar o M com M e o C com C. Então, o resultado dessa questão vai ser esse daqui. J, então, negação de A. J, então, negação de A. D de dado é o gabarito dessa questão. Quinta questão agora aqui com vocês. Ó, ano de 2018, hein? 2018. Essa aqui foi 2019. Renan e José são jogadores de um time de futebol. Sendo Renan reserva e José titular. Em uma partida, o técnico informa a Renan que se José for substituído, então ele entrará em campo. Nessa partida, Renan entra em campo. Logo, podemos afirmar corretamente que então, nós temos aqui o Renan reserva, Renan reserva, e o José titular. Em uma partida, o técnico informa a Renan que se José for substituído, Renan entrará em campo. Nesta partida, o Renan entra em campo. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Se Renan entra em campo é verdadeiro, José substituído é uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Então, José pode ou não ter sido substituído. A alternativa correta da questão 5, letra A. (2018). Então, moçadinha, eu encontrei poucas questões de lógica de argumentação. Tive que pegar questões de outros anos. E o ano que eu encontrei foi 2018, tá bom? Até tem questões de anos anteriores, eu só não coloquei aqui porque eu já tinha um número suficiente de questões de lógica de argumentação aqui com vocês, tá bom? O próximo tema que nós vamos trabalhar com vocês é o diagrama lógico. E se não me falha a memória, eu não encontrei uma questão sequer de diagrama lógico. Deixa eu verificar aqui. Realmente, não encontrei uma questão sequer. Então, o diagrama lógico está no conteúdo programático e eu não encontrei nenhuma questão sobre diagrama lógico. Vamos aqui apenas mostrar para vocês. Questões de diagrama lógico são questões que a gente coloca no edital de vocês como raciocínio verbal. São aquelas questões de charadinha, de você descobrir de quem são as coisas, de quem é o dono. Então são questões normalmente onde você tem 3 personagens e 3 coisas diferentes para descobrir. 4 personagens e 4 coisas diferentes para descobrir. E para você poder fazer esse tipo de questão, você não pode esquecer destas regras que eu vou escrever agora aqui. Fez bolinha, cancelar linha,
e coluna. E a outra regra é essa daqui. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Então, esse aqui é o segredo para a gente poder fazer as questões de diagrama lógico. Diagrama lógico, gente, são questões de interpretação de texto. Então, você vai interpretar o texto e, de acordo com a sua interpretação, você vai tirar conclusões de quem são as coisas, qual a cor do carro de cada um, qual a bebida predileta de cada um. E para eu poder identificar que a questão é de diagrama lógico, não esqueça dessa regra. 3 personagens, 3 coisas diferentes para descobrir. 4 personagens, 4 coisas diferentes para descobrir. Tá bom? Então vamos trabalhar aqui as questões com vocês. Vamos mostrar para você como que isso pode cair. Primeira questão. Repare que nós temos 5 personagens e 5 coisas diferentes para descobrir. Isso é o que caracteriza as questões de diagrama lógico. 5 personagens e 5 coisas para descobrir. Existem pessoas que conseguem fazer essa questão de diagrama lógico só por interpretação. Eu não consigo. Eu preciso do diagrama para poder tirar as conclusões. E o que é o diagrama? Acompanhem comigo. É você montar uma tabelinha, tipo essa que eu vou fazer agora. Carlos, João, Ana, Márcia e Alfredo. E na coluna eu vou colocar a profissão deles. Advogado, administrador, psicólogo, físico e médico. E agora, tudo que eu leio, eu vou marcar aqui no diagrama. Então, olha só, o médico diz Alfredo. Então, Alfredo não é médico. Carlos, Ana e o advogado têm 3 filhos. Então, nem o Carlos e nem a Ana podem ser advogados. Ana adora dançar com o médico e com o psicólogo. Então, a Ana não é nem médica e nem psicóloga. O advogado gosta de conversar com Ana, Márcia e João e odeia conversar com o médico. Então, Ana, Márcia e João não são advogados e não são médicos. Ana, Márcia e João não são advogados e não são médicos. Carlos, Ana e Márcia dançam com o administrador. Então, Carlos, Ana e Márcia não são administradores. Carlos, Ana e Márcia. Terminei. Eu fiz a leitura, coloquei no diagrama. Então agora eu vou lembrar das regrinhas que eu tenho que saber de cor e salteado. E a nossa regra é essa daqui. Fez bolinha, cancela linha e coluna. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Não pode esquecer dessa rotina, tá? Não pode esquecer. Então, agora é só olhar para o diagrama. Não tem bolinha, então vou usar a segunda regra. Qual que é a segunda regra? Procurar por colunas com uma única célula vazia. Olha lá, encontrou bolinha. Fez bolinha, cancela linha e coluna. Ó, colunas, fez bolinha, cancela linha e colunas. Sempre procurando colunas com uma única célula vazia. Encontrou? Bolinha. Encontrou? Bolinha. Pronto, descobri a profissão de todo mundo. Eu quero a profissão da Márcia. A Márcia, ó, é psicóloga. Matei a letra C. Então, existe uma técnica para poder fazer essa questão. Essa técnica chama-se diagrama lógico.
O diagrama lógico é para auxiliar a interpretação de texto. O diagrama lógico, ele não resolve a questão. Ele apenas auxilia a interpretação de texto. Uma interpretação de texto errada zoou todo o seu diagrama lógico. Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Vamos lá, que tem mais questões aqui para a gente poder praticar. Só que esse tema, como cai pouco, eu não vou dar muito valor para ele, não. Tá bom? Cai bem pouco, isso daqui ou quase não cai. Pelo menos eu não encontrei uma questão sequer nas provas da FEPESE. Vamos lá então. Questão 2. Os carros de Wagner, Flávio, Márcio e Emerson são não necessariamente nesta ordem: Corsa, Belina, Gol, Palio. E as cores podem ser vermelha, amarelo, preto e branco. Primeira frase. O carro de Flávio não é preto e não é Belina. Emerson é dono do Palio. Wagner, amarelo. O carro de Márcio não é Belina e não é branco. Flávio possui um Corsa vermelho. Bom, agora que eu preenchi com a interpretação, não esqueça das regras. Fez bolinha, cancela linha e coluna. Depois que você usou essa regra, vai para a segunda. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Vamos lá? Então, vamos lá. Fez bolinha, cancela linha e coluna. 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 Terminou? Vai para a segunda regra. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Encontrou? Bolinha. Encontrou? Bolinha. E fez bolinha, cancela linha e coluna. Então agora eu tenho a cor do Corsa. Ó, o Corsa está aqui. A cor do Corsa é vermelho. Belina. A Belina é amarela. O Gol é preto. Sobra a Paraty, aliás, Paraty não, o Palio ser branco. Então nós temos vermelho, amarelo, preto e branco. D de dado. E essa aqui é a última questão, aí a gente muda de matéria, tá? Então nós temos ali Arthur, Bernardo e César. Os carros podem ser Brasília, Paraty, Santana. Brasília, Paraty e Santana. E as cores podem ser cinza, verde e azul. O carro de Arthur é cinza. Bolinha no Arthur cinza. O de César é o Santana. O carro de Bernardo não é verde. Bernardo não é verde e não é a Brasília. Pronto. Vamos para as regras. Fez bolinha, cancela a linha e coluna. Fez bolinha, cancela a linha e coluna. Procurar por colunas com uma única célula vazia. Achou? Bolinha. Cancela a linha e coluna.
Achou? Bolinha. Cancela linha e coluna. Pronto, descobri tudo. Então, começando pela cor da Brasília. A Brasília é cinza. Paraty. Paraty é azul. Santana, verde. Cinza, azul e verde, letra D de dado. Então, moçadinha, terminamos o assunto diagrama lógico. Não encontrei nenhuma questão em provas da da FEPESE sobre este assunto. Então não é um assunto que cai muito. Tá no conteúdo programático de vocês, diagrama lógico, mas não tem muita questão não. O próximo assunto nosso são os quantificadores. Esse aqui, que são aquelas questões envolvendo os temas todo, algum e nenhum. Se não me falha a memória, eu só encontrei uma questão de prova da FEPESE. Quer ver? Deixa eu achar aqui para vocês. Só uma mesmo. Eu até coloquei 11 questões aqui para você. E a única questão que eu encontrei sobre quantificadores, do ano de 2010. Tá? Então eu encontrei uma questão sobre os quantificadores. Uma questão só. Tá? Então antes da gente poder trabalhar essas questões aqui, vamos lembrar um pouquinho sobre quantificadores com vocês. Tem dois tipos de questões que pode cair sobre quantificador. O primeiro tipo de questão são aquelas questões de negação dos quantificadores. E aí, você não pode esquecer dessa tabelinha que eu vou colocar agora aqui para vocês. Que a negação do termo todo é algum, não é. E a negação do termo nenhum é algum é. Então você não pode esquecer disso. Isso aqui é uma tabelinha que você tem que memorizar. A negação do termo todo é algum, não é. E a negação de nenhum é algum é. Lembrando, eu chego e falo em voz alta para todo mundo que está assistindo essa aula agora. Todo mundo que está assistindo a aula é mulher. Aí aquele cara que é homem fala, opa, peraí, Sérgio, eu sou homem. Então qual que é a negação de todo mundo é mulher? Alguém não é mulher. Então a negação do termo todo é algum não é, e vice-versa. Nenhuma pessoa que está assistindo esta aula é homem. Opa, peraí, Sérgio, eu sou homem. Então a negação de nenhum aluno é homem, nenhum aluno é homem, algum aluno é homem. Então grave isso, tá? Negação dos quantificadores é essa tabelinha. Negação de todo é algum não é e vice-versa. Negação de nenhum é algum é e vice-versa. Tá bom? Só que também pode cair para vocês a interpretação dos quantificadores. E aí é interessante você, quando for fazer a interpretação, desenhar. E o desenho, ele não resolve a questão. O desenho apenas auxilia a resolução da questão. Então é legal o aluno lembrar isso aqui. Que toda vez que o examinador usar o termo todo é uma bola dentro da outra. Nenhum é uma bola sem interseção com a outra. E quando ele falar algum é uma bola fazendo interseção com a outra. Essas bolas, elas irão auxiliar a interpretação. Elas não resolvem as questões, elas apenas auxiliam a interpretação de texto. Vamos trabalhar essas bolinhas aqui? Vem comigo para a gente ver como que isso pode cair em provas
da FEPESE ou de outras bancas examinadoras aí no caso, já que só tem uma questão aqui pra gente. Primeira questão. Ele quer a conclusão do argumento. Todos os cronópios são ferozes. Uma bola dentro da outra. E todos os coelhos são cronópios. Então, coelhos está dentro de cronópios. Uma bola dentro da outra. Quem você lê primeiro é a bola de dentro. Quem lê por último é a bola de fora. Respeite sempre isso. Gente, eu posso falar que todos os coelhos são ferozes? Sim, né? A bola ferozes engloba coelhos. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Questão 2. Se não é verdade e quer a verdade, isso é a negação. Qual que é a negação de algum não dá? Todas dão. Lembra da regrinha, né? Lembra da regrinha. A negação de todo é algum não é e vice-versa. Não pode esquecer da regrinha. Qual é a negação? Ele quer a negação de todos os cargos são de analistas. A negação de todos são de analista é alguns não são de analista. B de bola. Lembrando que o termo algum pode ser substituído por pelo menos um ou existe um. Tá bom? Sempre desse jeitinho aqui com vocês. Ele está falando que esta frase é falsa. E eu quero a verdade. Então eu quero a negação de todo é. Qual a negação de todo é? Algum não é. Alguns economistas não são médicos. Letra A. Qual é a negação de nenhum é? Algum é. Pelo menos um é a mesma coisa que algum é. Questão 5, letra A. Agora não é negação. Ele está me dando esta frase que é uma interpretação de nenhum artista é atleta. Então, se essa bola daqui é a bola dos atletas, todo mundo que está fora dela é não atleta. Se essa bola é a bola dos artistas, todo mundo que está fora é não artista. Olhando as alternativas, todos não artistas são não atletas. Gente, eu tenho não artistas atletas, então não posso usar o termo todo é. Tá errado a letra A. Nenhum atleta é não artista. Mentira, tem atletas não artistas, então não posso falar letra B. Nenhum artista é não atleta. Gente, eu tenho artistas atletas. Pelo menos um não atleta é artista, esses caras daqui, Pelo menos um não atleta é artista. Tá aqui a alternativa correta. Letra D de dado. Cuidado, essa questão não é de negação. Tá? Eu tenho uma verdade e quero a outra verdade dela, isso aí é uma interpretação. Para ser negação, ele tem que falar que não é verdade aquilo e que é a verdade daquilo. Então, muita atenção com o enunciado.
Tá? Negação é aquela tabelinha. Não caindo nada de negação é a interpretação de texto. E aí ou você faz as bolinhas ou você interpreta de cabeça. Fica a teu critério. Eu gosto de fazer as bolinhas porque elas me ajudam a pensar na questão. Sempre assim. 7ª questão agora aqui. Sabe-se que existem pessoas desonestas e que existem corruptos. Admitindo-se verdadeira a frase, todos os corruptos são desonestos. Corruptos, desonestos. Então aqui é não corrupto e aqui é não corrupto. Todo mundo que está fora desta bola é não corrupto. E todo mundo que está fora da bola desonesto é honesto. Quem não é corrupto é honesto. Gente, eu tenho não corruptos desonestos e não corruptos honestos, então não posso falar isso. Existem corruptos honestos. Gente, corruptos são sempre desonestos, tá errado. Alguns honestos podem ser, não, gente, alguns honestos são não corruptos, tá errado. Não, é o contrário, existem mais desonestos do que corruptos. Olha o tamanho das bolas. E aí a alternativa correta. Existem desonestos que são corruptos, né? Que são esses daqui, ó. Aqui estão os desonestos que são corruptos. Então existe isso sim. Questão 7, letra E. Todos os jogadores são rápidos. Todos os jogadores são rápidos. Jorge é rápido. Então, o Jorge pode estar aqui ou aqui. Eu ainda não sei aonde está o Jorge. Jorge é estudante. Eu não sei ainda onde está o Jorge, mas eu sei que ele é estudante. Nenhum jogador é estudante. Gente, descobri aonde está o Jorge. Ó, o Jorge está aqui. O Jorge não pode ser jogador. Ele não pode ser jogador porque nenhum jogador é estudante. E o Jorge é estudante. Então vamos interpretar agora aí. A interseção entre o conjunto dos jogadores e dos rápidos é vazia? Gente, a interseção entre jogadores e rápidos é o próprio conjunto dos jogadores. Então ela não é vazia. A interseção entre o conjunto dos estudantes e dos jogadores não é vazia. É vazia, não tem interseção. Ó, jogador está aqui, estudante está aqui. Não é vazia. Jorge pertence ao conjunto dos jogadores rápidos? Não. Ele pertence ao conjunto dos estudantes rápidos. Jorge não pertence à interseção entre os estudantes rápidos. Claro que pertence. Jorge não pertence à interseção entre o conjunto dos jogadores rápidos. Não. Ele não pertence realmente a isso aqui. Essa é a alternativa correta. Mais questões aqui pra gente. Todo A é B. Gente, cuidado aqui, tá? Esta frase é a mesma coisa que falar nenhum C é B. Então, C fica aqui, tá? Nenhum C é B. Toda vez que aparecer todo não é, você pode trocar para o termo nenhum é. Nenhum é.
Olhando as alternativas, algum A é C, impossível. Nenhum A é B, impossível. Nenhum A é C, verdade, ó. O A e C não tem interseção, então nenhum A é C. Décima questão. Se é verdade que alguns As são Rs e que nenhum G é R. Para cá comigo que tem uma dica muito importante nessa questão. Não dá para desenhar o termo algum. Algum é um pronome indefinido. Algum é um pronome indefinido, então você não consegue desenhar o algum. Apesar do algum ser uma interseção, eu não consigo desenhar ele quando ele envolve outras frases juntas. A única coisa que você pode fazer é isso que eu vou mostrar agora. Ó, alguns As são Rs. Então, existe alguns As que são R's, que é essa parte que eu acabo de desenhar agora aqui com vocês, tá? Essa é a única conclusão que eu tenho. Esse conjunto, alguns As são R's, eu não sei se ele fecha aqui, se ele engloba ou se ele pega todo esse cara daqui. Eu não sei. Eu não consigo desenhar o algum. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Eu não sei se esse conjunto fecha aqui, pega um pouco do G ou engloba todo o G. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que alguns As são R's, que são esses xizinhos que eu estou fazendo aqui. Então, sua conclusão tem que ser em cima desses caras. Esses caras aqui não são Gs. Tá certo? Repara que não tem contato com G. Então, eu tenho que procurar a frase: alguns As não são Gs. Matei a questão. Muito atenção com esse modelo de questão aqui, tá, gente? Muito atenção mesmo. Não dá para desenhar o algum. O algum é um pronome indefinido. Olha só aqui pra gente, todo M não é G. Lembra que toda vez que aparece todo não é, você pode trocar para nenhum é. Então, nenhum M é G. Todo H é G, então o H está aqui dentro. Algum HM não é nenhum. Nenhum H é G, gente, todo H é G. Nenhum HM, nenhum não é. Opa, isso aqui, ó, nenhum não é a mesma coisa que falar todo H é M. Mentira, é nenhum H é M. Algum G não é M. Verdade, ó. Esse aqui são alguns Gs, eles não são Ms. Letra D de dado. Nenhum G é H, tá errado. Existem alguns Gs que são Hs. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D de dado. E agora, para a gente poder finalizar esta aula aqui com vocês, psicotécnico. Não está escrito no edital do IGP psicotécnico. Mas se você pegar o final do edital, está lá escrito: problemas envolvendo raciocínio espacial, de sequências, de orientação. Então isso tudo são aquelas questões de psicotécnico ou de interpretação mesmo. E eu não encontrei muitas questões desse assunto, sabe? 2, 4, 6, 8, qual o próximo número? Quadradinho, triângulo, retângulo, qual que é a próxima figura? Isso tudo são questões de sequências, são questões de raciocínio espacial, são questões de raciocínio verbal. Então o edital de vocês fala sobre isso, então pode cair isso. E eu só encontrei uma questão desse assunto aqui,
que é essa daqui do ano de 2022. Não encontrei nenhuma outra, tanto é que eu nem coloquei mais questões aqui para vocês, tá? Não encontrei nenhuma outra. Então, a única questão que eu encontrei é essa que você está vendo aqui. E é uma questão de raciocínio verbal, é de interpretação de texto. E não é nenhum dos temas que a gente conversou nesta aula, tá? Ela é separado. Acompanhe comigo aqui a questão 1. Um grupo com 13 casais casados formalmente se reúne. Podemos afirmar corretamente que pelo menos um casal do grupo casou em dezembro? Em cada mês do ano, pelo menos um dos casais do grupo casou? Pelo menos 2 dos casais do grupo casaram no mesmo mês? 3 dos casais do grupo casaram no mesmo mês? No máximo 3 dos casais do grupo casaram em um mesmo mês. Gente, o que tem que acontecer aqui é o seguinte. Eu tenho 13 casais e quero saber que mês que eles casaram. Então, a pior hipótese que eu posso ter aqui é cada casal casando no mês. Então, por exemplo, eu posso ter um casal casando em janeiro, um em fevereiro, um em março e um em dezembro. Fazendo isso, eu tenho 12 casais. Só que, gente, não tem 12 casais, tem 13. Esse 13º casal, ele pode entrar em qualquer mês. Então, eu tenho que pelo menos 2 dos casais casaram no mesmo mês. Pelo menos 2 dos casais casaram no mesmo mês. O problema é que toda vez que eu faço esse tipo de questão, um aluno pergunta: ah, mas Sérgio, e se todo mundo casou em janeiro? Ué, pelo menos 2 casais casaram no mesmo mês. Se todo mundo casou em janeiro, eu tenho pelo menos 2 casais casando no mesmo mês. Tá aí. Então, a pior hipótese é eu colocar um casal para cada mês. Como eu tenho 13 casais, vai ter um casal que vai entrar em qualquer mês. Então, eu vou ter a frase, pelo menos 2 casais casaram no mesmo mês. Esse tipo de questão é de raciocínio verbal. E o edital fala raciocínio sequencial, raciocínio de orientação, isso tudo chama-se psicotécnico. Então, podem cair questões de sequências? Pode. Questão de sequência de figurinha? Pode. Tá certo? Mas a única questão que eu encontrei em provas da nossa amiga FEPESE é apenas essa do ano de 2022. Não tem questões de raciocínio de psicotécnico, de sequência, de figurinhas, etc, etc. Então, é um tema que não cai muito. Tá bom? Então, para finalizar esta aula, que fiquem nos autos. Se cair lógica para vocês, o que mais cai são as equivalências lógicas. Então, vá atrás das regrinhas do então virando ou, da negação do e, da negação do ou e da negação do então. Memorize essas regrinhas, porque o que mais cai olhando as provas da FEPESE, é esse assunto na parte de lógica. As próximas aulas nós vamos trabalhar com vocês questões envolvendo matemática em provas da FEPESE aí com vocês. Fechamos essa aula aqui com vocês? Então é isso aí, gente. Beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!